Olá, tudo bem? Eu sou o professor Victor e gostaria de resolver com você agora o clássico problema das torneiras. Clássico. Seguinte. Esse problema, ele aparece muitas e muitas vezes em vestibulares, ora com torneiras, ora com outros elementos. Ele é um problema de grandezas inversamente proporcionais e eu gostaria de passar para você uma análise que vai servir para quaisquer outros problemas relacionados com esse tema, de grandezas inversamente proporcionais, ok? Acompanhe, eu peguei um exemplo bem simples. E repito, desse exemplo simples você vai poder expandir esse conceito para outras situações, certo? O exemplo que eu trouxe é assim, ó, uma torneira mais fina, eu desenhei um cano aqui, vai? Olha, um cano fino enche esse recipiente de volume V, desconhecido, em 3 horas. Por outro lado, e é por outro lado mesmo, esse cano mais grosso, dada uma vazão maior, ele consegue encher esse mesmo volume em menos tempo, em 2 horas, ok? E classicamente, o que se pergunta? Se eu acionar essas duas torneiras ou esses dois canos ao mesmo tempo, eles juntos vão encher esse volume V em quanto tempo? Coloquei aqui algumas alternativas para a gente brincar. Por exemplo, 5 horas. Ah, Vitor, é verdade, se essa torneira, se esse cano enche em 3 horas e esse enche em 2, então 3 mais 2, 5. Não, né? Porque, olha, se eu dependesse só dessa torneira, ela já encheria o tanque em 2 horas. Acionada a segunda torneira, esse tempo para o enchimento deve diminuir, deve ser menor que 2 horas. Logo, ó, a soma das horas, né, a soma dos tempos não é uma verdade. E essa alternativa aqui, 2 horas e meia, que seria uma média dos tempos das duas, também não é verdade. Essa média aqui é uma média aritmética, ela não vai se prestar nos cálculos de grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, ó, essa aqui e essa aqui, mesmo sem ser filósofo francês, eu descarto essas alternativas, ok? Descarte você também. Homenagem a René Descartes. Vamos continuar. Aqui eu tenho 1,5 hora, 1,2 hora e 1 hora. 1h30 e 1 hora também são outros pontos importantes do processo, porque é o seguinte, ó, quanto mais grossa a torneira, menos tempo. Percebe a ideia das grandezas inversamente proporcionais? Maior espessura de torneira, menor tempo, ok? Menor espessura de torneira, maior tempo. Significa o seguinte, quanto mais torneiras, menos tempo. Quanto menos torneiras, mais tempo. Se eu tivesse, por exemplo, 2 torneiras grossas ou 2 torneiras finas, eu não tenho isso. Eu tenho uma grossa e uma fina. Mas se eu tivesse 2 grossas, ou então se eu tivesse 2 finas, eu teria essas 2 alternativas aqui. 1h30 e 1 hora. Pensa comigo, essa torneira aqui enche o tanque em 3 horas. Se eu tivesse 2 delas, elas encheriam juntas o tanque na metade do tempo. Uma torneira, 3 horas. 2, metade do tempo. 3, em 1 hora. Ok? E essa outra torneira de 2 horas, ela sozinha enche em 2 horas. Se eu tiver 2 delas, elas vão encher na metade do tempo, ou seja, em 1 hora. Então essas alternativas, 1 hora e 1h30, se prestam para 2 torneiras grossas, daria o tempo de 1 hora, 2 torneiras finas, daria o tempo de 1h30. Como eu não tenho nem 2 torneiras finas, nem 2 torneiras grossas, essas 2 alternativas, muito embora sejam as mais inteligentes aqui, dentre as outras que apareceram, elas podem ser também deixadas de lado, ok? Essa alternativa vai ser a alternativa correta, porque na verdade só tem essas 5, né? Eu descartei as 4, então vai ser essa. Mas perceba que ela é
um valor que está entre 1 hora, ou seja, 2 torneiras grossas, e 1h30, 2 torneiras finas, porque eu tenho uma torneira fina e uma torneira grossa aqui. Legal? Mas como é que eu vou chegar nesse resultado? De 2 maneiras. Primeiro, manipulando os dados, jogando resultados mais fáceis de trabalhar numericamente. Só para exemplificar. E depois formalizando e te entregando uma ideia bem forte que vai poder ser utilizada nas outras situações que essas questões se apresentarem. Então vamos lá. Ó, eu vou pensar em 3 horas e 2 horas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer de conta que esse recipiente aqui é de 6 litros, ok? Por que eu escolhi o 6? Porque o 3 e o 2 são fatores dele, tá? Ele é um múltiplo dos dois. Eu usei um mínimo múltiplo, mas poderia usar qualquer múltiplo. Poderia usar, por exemplo, 60, 600, tá bom? Ficaria até mais verossímil, né? Ficaria até mais dentro da realidade. Mas vamos lá, ó. Se essa torneira enche esse tanque de 6 litros em 3 horas, eu posso pensar numa espécie de velocidade de fluxo d'água ou de uma vazão de água. Eu teria 6 litros em 3 horas, isso aqui, ó, 6 litros em 3 horas, certo? Seria 6 sobre 3 litros por hora. Isso aqui daria 2 litros a cada 1 hora. Legal? Isso é só uma suposição, hein? Tá bom? A outra suposição vai para a torneira de 2 horas, né? Então, ó, essa torneira de 2 horas, se ela tiver 6 litros em 2 horas de vazão, isso aqui vai me dar 3 litros por hora. Perceba que ela é mais rapidinha, né? Tá bom? Do que a primeira. Ora, se essa aqui enche 2 litros por hora e essa aqui enche 3 litros por hora, as duas juntas vão encher 2 mais 3 litros por hora, ou seja, vão encher 5 litros por hora. Então, juntas, o que vai acontecer? Elas vão ter 2 litros por hora, somado com 3 litros por hora, isso aqui vai dar 5 litros a cada hora. Vitor, ok, e com isso eu consigo saber o tempo? Consigo. Por quê? Porque quem enche 5 litros em 1 hora vai encher 6 litros em quanto tempo? Vamos fazer uma regrinha de 3? Ó, se eu encho 5 litros em 1 hora, 6 litros eu vou encher em um tempo T. Ok? É só fazer o produto cruzado. 5T igual a 6, ou o T vai ser 6 sobre 5, 1,2 horas. Ó, que legal. Ai! Cheguei na resposta chutando valores. Se você estiver numa primeira fase, faça isso, tá? Chute esses valores que você vai chegar no resultado tranquilamente. Agora, se você tiver que justificar isso numa segunda fase, daí eu sugiro que você faça o seguinte. Eu sugiro que você lembre desse conceito aqui. A velocidade de uma torneira, em termos de fluxo d'água, a vazão de uma torneira somada com a vazão da outra torneira, tem que dar a vazão total. É fácil fazer isso. Quer ver? Ó, o volume é V. O tempo é 3 para essa e 2 para essa. Então, olha que bonitinho. Esse volume V dividido por 2, somado com esse volume V dividido por 3, vai dar o volume V dividido por T. Vitor, o que você fez? Ó, volume sobre o tempo. Volume sobre o tempo. Volume sobre o tempo. Volume sobre o tempo. Ok? Isso aqui, volume sobre o tempo total. Volume sobre o tempo total. Ou volume total sobre o tempo. Legal? Gente, essa expressão é a tradução do que eu fiz aqui em cima. A vazão de uma torneira somada com a vazão da outra torneira, dando a vazão total. Só que aqui em cima, quem se mantinha igual era a hora, ok? É mais fácil para a gente pensar em 1 hora, 1 hora, 1 hora. Aqui, quem se mantém constante é o volume, e as horas vão diminuindo, ok? Ou aumentando, dependendo do caso. O que eu faço agora? Agora é só resolver essa expressão.
tá? Eu tenho V em tudo. O que eu posso fazer? Eu posso cortar o V. Posso cortar o V. É como se eu usasse protetor solar, é isso? Cortei o V. Então eu tenho, vou escrever daqui para lá. Eu tenho o inverso de T, que é igual a meio mais 1/3. Eu tiro o mínimo aqui, que é 6. Olha só. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. Isso aqui é 5 sobre 6. Deu o contrário. Sim, porque isso aqui é 1 sobre T, que é 5 sobre 6. Beleza? Quanto que vale T? Se eu inverter aqui e inverter essa fração, eu terei isso aqui equivalente a 6 sobre 5 ou 1,2 hora. Olha que legal. Nossa, Vitor. Essa questão, ela não é fácil, ok? Vitor, e se eu tivesse 3 torneiras? Daí você colocaria V sobre um tempo de uma, V sobre o tempo da outra, V sobre o tempo da terceira, igual a V sobre o tempo total. E se eu tivesse um ralo aqui? Na medida em que as torneiras enchem, o ralo vai esvaziando. Soma as vazões das torneiras, subtrai a vazão do ralo. Você vai somar as vazões das torneiras e subtrair as vazões dos ralos, ok? Ou do ralo. Legal? Mas repito, essa questão não é uma questão fácil. Essa questão aqui, ela tem uma classificação, assim, bem interessante. Essa questão é uma questão pesada, ok? Pesada. Nossa, olha. Pesada. Olha o meu dedão aqui. Não é bem assim, mas tudo bem. Então, terminando com esse trocadilho, bons estudos e até a próxima.